na China, estão nos Estados Unidos, estão no México, estão na Argentina, por todo o mundo, né? Então a gente acompanha realmente as nossas fábricas, tá? Se elas estão num nível de produtividade ou não. E esses dados que a gente coleta online servem para os nossos times de melhoria contínua estar acompanhando. Se não está dentro do esperado, o que eu posso fazer para melhorar? Ou se eu já estou num patamar, o que eu posso fazer para ser melhor ainda, né? E aí começa o nosso time de melhoria contínua atuando em cima dessas informações, tá? Então, como eu disse, são tecnologias totalmente caras e não é toda empresa que consegue ter acesso a ela. E aí a gente vem, né, com uma tecnologia do VEG Light trazendo uma nova arquitetura para conseguir reduzir o nosso custo. Só trazer essa tecnologia para empresas pequenas, de médio porte, micro, pequeno e médio porte, né? Esse trabalho de para isso, ao invés de precisar ter servidores, essa infraestrutura dentro de casa, essa tecnologia a gente desenvolveu toda em nuvem. Então, nós aqui na VEG gerenciamos toda essa plataforma, né? Desenvolvemos, continuamos melhorando e aprimorando ela, e ela está aqui em nuvem, representada aqui. Nossos clientes têm contas dentro desse espaço. Então, como nossos clientes dividem o espaço, aí entra o primeiro pilar de rateio, né? Eles não estão pagando uma infraestrutura completa, dividindo com outras empresas essa infraestrutura que não é barata, tá? Ela é cara, mas pelo fato de dividir, isso se torna viável, tá? A gente consegue viabilizar. Outro desafio desse tipo de solução de arquitetura é, pô, se está na nuvem, está longe de mim, eu dependo de uma internet aqui. Então a gente fala que também precisa alinhar a isso, claro, uma disponibilidade de internet, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas uma outra tecnologia. Aqui na ponta eu também tenho que ter capacidade de processamento de independência. Caso eu tenha um problema na minha internet, eu preciso continuar coletando dados, tá? Então é esse tipo de tecnologia que a gente vem trazendo, escalando ela para conseguir reduzir custos e chegar num preço acessível que indústrias de pequeno e médio porte consigam ter acesso a esse tipo de tecnologia, tá? Mas o que ela faz? Deixa eu resumir um pouquinho essa tecnologia aqui, tá? Esse gráfico aqui nos mostra a nossa solução em nuvem, tá? E aqui um pouquinho do que a gente encontra dentro dos nossos clientes. Então aqui uma figura de um torno mecânico, né? Lá da nossa indústria de metal mecânica, mas isso também vai ser adaptado, é já utilizado por outros segmentos, tá? E agora a gente está utilizando no setor têxtil. A gente instala o IoT na nossa máquina, essa nossa máquina de corte, essa nossa máquina de costura, tá? Pode ser todas as nossas máquinas, a gente pode instalar esse equipamento. Esse equipamento vai estar ligado à máquina, entendendo se essa máquina está trabalhando ou se ela está parada. Então já nos traz uma primeira visibilidade sobre o nosso custo de trabalho. Quanto tempo essa máquina está trabalhando ao longo do dia, tá? Caso, né, aí eu falo sobre a tecnologia que a gente utiliza aqui nesse equipamento, né? Caso a gente tenha um problema, ele está conectado diretamente lá com a plataforma. Então lá da plataforma a gente está enxergando se a máquina está trabalhando ou está parada. Mas se eu tiver um problema de internet, por exemplo, meu provedor local de internet, ele às vezes cai, ou sei lá, minha rede Wi-Fi dentro de casa às vezes cai, ou a minha rede cabeada, sei lá, não tem uma estabilidade, a gente tem processamento em memória local. Então ele continua coletando dados da máquina, assim que voltar o sinal de internet, ele sincroniza todos os dados para a nuvem, tá? Que esse é o segundo desafio para esse tipo de tecnologia, para a gente conseguir escalar, tá? Que a gente conseguir superar, trazendo para dentro desse hardware pequenininho toda essa inteligência, tá? Então esse é o primeiro ponto do nosso trabalho aqui. Então a gente consegue fazer essa coleta de dados direto à máquina, de quanto tempo ela está trabalhando e se a máquina dispor da informação da quantidade produzida, nós podemos coletar também, tá? Então essa a gente coloca sempre um C, né? Que depende muito da máquina, tá? Aí a gente tem um operador como um segundo elo dessa corrente. O operador está complementando a informação para nós. Se o IoT está sabendo quanto tempo a máquina está parando, se o operador nos diz, eu estou trabalhando na ordem de produção tal, estou trabalhando no produto tal, imagina o poder dessa informação. Eu sei que na ordem de produção, o IoT, né, se o operador dizer, eu estou trabalhando nessa ordem, e o IoT está coletando esse horário que a máquina está trabalhando, eu consigo saber quanto é o tempo real de produção de cada um dos meus produtos no meu dia. Se eu sei também de um padrão que eu estabeleci, olha, eu tenho que produzir 60 camisetas por hora, né, por exemplo, né, eu sei quanto tempo eu trabalhei lá na minha máquina, 1 hora, e eu sei quantidade que produzi, tá? De repente eu produzi 50 em 1 hora. Então a gente começa a tirar essas informações
com mais precisão da fábrica, saber como é que está a nossa produtividade. E tudo isso está sendo compilado pela plataforma e o time de gestão e acompanhamento está tendo acesso a todas as informações de forma online e também por forma histórica, né, através de relatórios. Tá bom? Então, esse é o princípio básico dessa solução que a gente está trazendo para um foco em trazer mais visibilidade sobre o que acontece no chão de fábrica. Então, instalando nas nossas máquinas, a gente consegue começar a enxergar isso. Tá? O que o cliente precisa ter, né? O IoT instalado na máquina, a gente vai falar um pouco mais de detalhes sobre essa instalação. Nós precisamos ter uma interface para o operador. Tá? O operador precisa ter lá na fábrica um totem para ele poder informar ou ter acesso a um tablet ou um celular, né, para poder dizer quais são as ordens, qual é o produto que ele está fabricando. E o time de gestão, o back-office, precisa ter acesso a um computador, alguma coisa assim, para poder acessar o sistema e enxergar essas informações, tá bom? Essa arquitetura, claro, a empresa também precisa dispor de internet, né? Como a infraestrutura não está dentro da casa do cliente, está na nuvem, a internet faz o link entre a infraestrutura e a casa do cliente, tá bom? Pessoal, dúvidas sobre essa visão inicial? Tranquilo? Podem interromper a qualquer momento, tá? Só abre o áudio, levanta a mão aí, e a ideia é interagindo aqui. Tá? Então, e aí, né, quando a gente fala, né, sobre, né, a gente ouve muito falar sobre a indústria 4.0, os pilares da indústria 4.0, né? Começa lá desde a informatização, a conectividade das máquinas, até chegar num nível de inteligência artificial, a revolução das máquinas, as máquinas se adaptando à produção, né? Fala disso, 4.0 é gigante quando a gente começa a estudar um pouco sobre esses conceitos, tá? Eu queria dizer que o MES Lite, ele está, obviamente, alinhado a esses conceitos e o foco dele está no pilar que a gente chama, que a indústria 4.0 chama de visibilidade, que está bem no meio do caminho. Para a gente chegar lá no final, que é a inteligência artificial nos ajudando, as máquinas se adaptando, esse nível de tecnologia, a gente precisa passar por esse pilar. E é nesse pilar que a gente está focando hoje, trazendo mais visibilidade sobre a manufatura, tá, pessoal? A ideia é que os nossos clientes consigam ter mais visão sobre o que acontece lá em tempo real da fábrica e também dados históricos para poder entender, eu estou nessa condição e o que eu posso fazer para melhorar, tá? Então, falando um pouquinho das funcionalidades do sistema, tá, pessoal? Então, a gente tem lá toda a parte de cadastro e configuração do sistema, onde cada cliente tem a sua conta e ele vai estar configurando ele com a sua realidade. Porque um produz boné, outro produz camiseta, outro produz jaqueta, outro produz bolsa, cada um produz uma coisa, né? Então, o sistema é todo configurado. E aí o cliente faz essas configurações, cadastra os seus produtos, cadastra as suas máquinas, cadastra as suas jornadas de trabalho, né? Todas as informações são cadastradas e configuradas no sistema. Tá? Se vocês têm um RP, já tem um modelo de gestão, já tem um fluxo de criação de ordens de produção, planejamento de fábrica, por exemplo, temos um módulo que pode ser utilizado para integração. Tá? Não é o foco do projeto aqui, mas eu sempre comento, a gente vai falar um pouquinho sobre integração também. Tá? Mas o foco é validar e testar as funcionalidades do sistema. Tá? Mas a gente pode também utilizar isso para importação de ordens de produção, sequenciamento da fábrica e coisas assim. A coleta de dados, como eu estava comentando, ela acontece de forma sensorizada, diretamente da máquina, e também de forma manual, complementada pelo operador, né? Dizendo informações que a máquina não tem, tá, para o sistema. E aí, através dessas informações coletadas, a gente passa a monitorar a nossa produtividade em tempo real. Nosso indicador padrão é o OE, que ele é a eficiência global dos equipamentos, é um padrão mundial, né, esse indicador, que ele avalia né, como se fosse um velocímetro, né, quão eficiente está o nosso posto de trabalho, tá, e nos dá insights sobre o que a gente deve fazer para se tornar cada vez mais performante. E essas análises podem ser feitas, né, por dashboards, por relatórios, tá, e assim por diante. Entrando um pouquinho mais a fundo na ferramenta, tá, o que a gente utiliza então para fazer coleta de dados de máquina, tá? A gente falou. Oi, Maria, pode falar. Assim, como estão lidando com empresas pequenas, como no caso nosso, a Uniforme, nós temos várias linhas de produções de produtos diferentes. Eles conseguem ser monitorados ao mesmo tempo. Sim.
A ideia aqui né, a gente, através do monitoramento das linhas, dos postos de trabalho, você enxergar isso de forma agrupada e agregada, né? Para já saber como é que está a produtividade da sua empresa como um todo. Tá? Como é que está a demanda versus como é que está a execução dessa demanda, tá? Esse é o grande foco da solução. Entendido? Então tá. Aqui falando um pouquinho dessa parte do equipamento, do hardware, da parte física que a gente tem para coleta de dados, tá? A gente tem esse que é o dispositivo IoT, aqui é o coração, né, da coleta de dados, tá? É um dispositivo que foi desenvolvido pela VEG e a gente utiliza ele para coletar dados de forma automática da máquina e a gente encapsulou para ficar mais fácil a instalação dentro de uma caixinha, né? Então a gente encapsulou numa caixinha ele já com fonte, todo prontinho para chegar e ligar na máquina, tá? A gente coleta dados de forma por entradas digitais, tá? Isso aqui é uma parte um pouquinho mais técnica, o eletricista, né, que dá manutenção na máquina, ele vai entender um pouquinho mais. Mas basicamente imagina o seguinte, que toda máquina tem um sinal elétrico que diz que ela está trabalhando ou ela está parada. Por exemplo, está girando um motor, ok? Existe uma eletricidade passando para ligar o motor. A gente pode pegar desse acionamento a informação via entrada digital do dispositivo IoT. Claro, às vezes vai precisar converter um pouquinho, né? Porque a minha máquina é 220, eu não tenho uma saída 24 e a entrada dele é 24 volts. Então o eletricista faz essa adaptação para nós, para que a gente saiba, opa, o motor está ligado, quer dizer que a máquina está trabalhando. O motor está desligado, quer dizer que a máquina está parada. Então essa é uma visão bem simples, tá? Assim como uma máquina, por exemplo, um pouquinho maior, por exemplo, uma injetora, né? Vou trazer o exemplo do metal mecânico, que é onde a gente mais atua, tá? Ela consegue nos dizer que cada ciclo de injeção eu produzo uma peça. Então também, ela tem um ciclo, né, um pulso lá, que me diz que eu produzi uma peça, eu consigo contabilizar minha produção de forma automática. Trazendo para o mundo têxtil, por exemplo, uma máquina de corte, ao terminar um ciclo de corte automatizado, por exemplo, ela também tem sinais que a gente pode estar olhando e monitorando esses sinais para fazer a contabilização da produção, que ela terminou de uma sequência de corte com tais itens fabricados ali dentro, tá? Então, são informações que a gente vai estudar junto com vocês, né? Poderia, tipo Senai, para ver quais são as informações que a gente consegue extrair de forma automática das máquinas, tá bom? Mas, pelo menos por experiência, operando parada, a gente, 99% dos casos, a gente consegue tirar de forma automática, tá? Esse equipamento, ele tem 8 entradas digitais, dependendo das configurações que a gente vai utilizar, a gente pode atender de 4 a 8 máquinas, tá? Depende de quantos sinais a gente vai pegar de cada uma das máquinas, ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo. Tá? Aqui é um pouquinho da interface que nós utilizamos hoje com os operadores, tá? Os operadores, né, lá no posto de trabalho, imagina, né, lá no posto de corte, e já teria acesso a todo o plano de corte, né? Vai cortar primeiro essa sequência, depois essa sequência, depois essa sequência, né? Ou outro posto lá na área de estamparia. Primeiro vou estampar esse lote, depois esse lote, depois esse lote, depois esse lote. Então isso aqui já é um planejamento feito pela empresa, pelo PCP, e aí já fica lá no posto de trabalho, é só seguir a sequência, tá? Então o operador indica para nós, estou trabalhando nesse lote, depois vai trabalhar nesse lote, assim por diante. Sempre que o IoT detectou que a máquina está parada, vai aparecer aqui, ó, a máquina está parada. A função do operador para nós é só justificar a parada. Olha, eu parei porque quebrou a máquina, eu parei porque faltou matéria-prima, eu parei porque faltou operador, né? Então, a gente, ao longo do dia, só vai justificando esses motivos de parada. Isso vai gerando um banco de dados que a gente vai poder analisar. Olha, a minha máquina hoje, ela estava disponível por 8 horas para trabalhar. Eu planejei, por exemplo, planejou essa máquina para produzir 8 horas de produção, né? Gerar essas 8 horas. Só que ela ficou 2 horas parada por causa de quebra. Então você começa a entender um pouco mais o que está acontecendo lá no chão de fábrica, tá bom? O IoT nos ajuda a ter uma precisão. A máquina realmente parou. Agora, o motivo de parada, quem nos diz, é o operador, né? Então, ele vai justificando essas paradas, tá bom? Então, essa aqui são as... E aí também vai acompanhando o seu OE, como é que está a sua produtividade ao longo do dia. E quais são as principais perdas. As principais perdas estão em paradas, está em performance, é o ritmo do operador, ou é a qualidade, está tendo muito refúgio, né? Então, a gente vai entendendo o que está acontecendo ali na fábrica em tempo real. E o melhor, cada operador, sendo bem treinado, ele também vai entender onde ele está perdendo performance, perdendo eficiência, e ele pode correr atrás disso para poder manter o nível de entrega desejado.
Aqui um pouco dos dashboards do sistema, tá? A gente começa com um dashboard com uma visão geral da fábrica, que a gente costuma, né, usar uma planta da fábrica, cada pontinho é uma máquina monitorada, então a gente já tem de cara no sistema como é que está o estado das minhas máquinas, né? Já consegue ver a eficiência de forma global, a gente chama, né? Minha fábrica está com 75% de eficiência, minha meta é chegar em 78%, por exemplo. Tá bom? O que eu preciso fazer para chegar nessa meta, tá? Então assim por diante. Também consigo, né, clicando no pontinho, olhar para a minha máquina. Como é que está a produção hora a hora dessa máquina? Quais são as paradas que ela teve, né? Consigo olhar no plant, consigo ver quais são os principais motivos de parada na forma de um Pareto, tá? E assim por diante. Então, já está de forma clara essas informações para a empresa poder, né, aquilo que a gente fala sobre visibilidade. Eu consigo entender o que está acontecendo e, obviamente, só vou melhorar no momento que eu tomar uma ação sobre os problemas que a ferramenta está trazendo. Na slide vai trazer visibilidade sobre a manufatura, né? Aí cabe, obviamente, quem está enxergando tomar ação para que, né, a melhoria aconteça. Aí a gente entra numa esfera de melhoria contínua daí, tá bom? É que o último dashboard fala um pouquinho sobre os dados coletados do IoT, né? Que ajuda a gente a ter uma clareza sobre tudo que a gente está enxergando aqui para cima. O sistema também disponibiliza relatórios, tá? Os relatórios, esses são relatórios planos, com todas as características que são coletadas pela fábrica, tá? Onde eu vou poder fazer uma análise sobre a OEM, de cada máquina, por dia, por turno, por posto de trabalho, status, né? Quais são os principais motivos de parada da máquina, performance, quais são os produtos com mais performance, quais são as máquinas que mais estão tendo problema de performance, assim como qualidade, tá? São os nossos 4 pilares que a gente explora aqui. E cada um deles, a gente pega, além dos relatórios, né? Os relatórios vocês podem também extrair eles para Excel, podem fazer análise dos próprios telas do sistema. Ele tem um comportamento muito parecido com a tabela dinâmica do Excel, então quem tem familiaridade sobre esse nível de análise de dados vai ter muita facilidade de utilização dessas análises do sistema, inclusive análise gráfica, tá? Também muito parecida com uma tabela dinâmica, um gráfico dinâmico gerado no Excel. Então, o sistema, ele trabalha nisso, trazer os dados à tona, e aí, claro, cada um dos clientes, usando esses dados da melhor forma, vai conseguir progredir, né, se tornar cada vez mais eficiente. Eu vi que teve uma pergunta aqui no chat, deixa eu só ver aqui rapidinho. Cristiane, Luiz, tem alguma fábrica em Maringá com esse sistema funcionando, onde possamos fazer uma visita técnica? Não temos nenhum cliente hoje em Maringá, tá? A gente tem em São Paulo, tem na região de Jaraguá do Sul, tem algumas regiões, tá? E fica o convite também para conhecer essa nível de aplicação aqui na VEG, tá? Dá uma visita aqui também, a gente pode abrir as portas, tá? Perfeito, Cristiane. Tá? Então, pessoal, relatórios. A gente falou também, né, sobre a solução. Nós temos o módulo Exchange, né, que eu falei um pouquinho lá no início sobre a integração, né? Algumas empresas utilizam, né, outras ferramentas, tá, de gestão, uma gestão corporativa, por exemplo, um RP, e às vezes lá no RP já tem um módulo de produção onde são geradas as ordens de produção. Então também nós temos o módulo Exchange que serve para isso, né, para propiciar integrações, tá? Nesse módulo a gente, né, trabalha com um padrão internacional de integração, que são o modelo de APIs. Então a gente disponibiliza todas as APIs do nosso sistema para que o nosso cliente possa consumir, né, essas APIs junto com o seu parceiro tecnológico, tá? E gerar as informações de forma automática no Mestre. Tá? Não precisa cadastrar a ordem de produção manualmente, pode fazer isso via integração também, tá? Como eu disse, não é o foco desse projeto, mas é bom que todos saibam que a gente disponibiliza nossas APIs para fazerem integração. Pessoal, sobre o produto, que dá uma passada geral, né, sobre o foco, principais telas dele, a gente ao longo do projeto a gente vai conversar, entender mais as dores do segmento de vocês, entender se o sistema já está pronto para atender alguma área da empresa de vocês ou não, ou a gente precisa adaptar, que partes a gente vai precisar adaptar para se tornar mais aderente ao segmento de vocês, tá? Que é o segmento têxtil. A gente já testou, né, em áreas, né, tem empresas como a Kide aqui a Pomerode, né, utilizando, né, numa área de
estamparia, né? Então a gente já vem testando, fazendo teste em algumas áreas do segmento têxtil, tá? E agora nesse projeto a gente vai entrar mais a fundo. Pessoal, sobre a ferramenta, alguma dúvida? Não? Então tá. Pessoal, agora sobre o projeto Smart Factory, né? Nossa ideia aqui no projeto, então, como a gente estava comentando, né, o Rodrigo já trouxe lá no início, é adequar o Meslight ao segmento do têxtil, né? Então aqui existem, né, a gente teve, né, com a ajuda do Alderi, a gente foi montando esse gráfico, né, com as principais áreas do segmento, né? Que a gente mapeou fiação, malharia, tecelagem, beneficiamento, confecção e customização. E aqui são as principais máquinas, né, que a gente mapeou em cada uma dessas áreas, tá? Deixa eu perguntar, com relação a esses dados aqui, alguém, alguma empresa que vocês se enxergam diferente do que está aqui? Pode ser que esteja faltando alguma máquina, algum processo, tá? E a gente vai complementando isso ao longo das nossas interações, tá? Eu só queria ver assim, né? Opa, peraí que aqui o caso é bem diferente. Oi, Maria. A questão das costuras, tá aqui, eu que não vi. Costura, né? Costura geralmente na área de confecção, estive aprendendo com o Alderi, né? É confecção. Sua área aí, Maria, é confecção? Legal, bacana. Então tem a parte de costura, corte de viés, máquinas de corte, testadeira, né? Tem alguma máquina diferente dessas aí na sua empresa, Maria? Tá no mudo, Maria. Tá no mudo. Eu não tenho a infestadeira, tenho a cozinhadeira. E seria uma máquina que poderia estar sendo computada. Bacana, legal. A ideia desse mapa, a gente ir complementando, incrementando ele, né? A gente tem um mapa assim geral do segmento, tá? Então, não sei se alguém mais quer contribuir, tem alguém diferente, assim, opa, peraí que faltou alguma coisa importante, que não está no radar. Não? Então tá. Pessoal, os próximos passos, então, né? Para onde a gente segue agora. Então, a gente hoje, nosso objetivo dessa reunião, a gente está fazendo encontros coletivos, né, para até otimizar, para a gente apresentar de forma geral a ferramenta, falar sobre MES, sobre gestão da fábrica, tá? Então a gente passou geral e agora a gente vai, nosso objetivo é fazer um encontro, né, com cada das empresas de forma individual. A gente vai conversar e entender o cenário de cada um de vocês. Para esse encontro, também para otimizar o nosso tempo, né? O tempo de vocês também, nosso de vocês, né? A gente sabe que é muito apertado, né? Esses encaixes. Então o que a gente pensou? A gente vai gerar um formulário para a gente ter já um entendimento maior da empresa de vocês, quais são as máquinas que vocês têm, quantas máquinas, principais dificuldades, essas informações assim. E aí o Alderi e eu que vamos fazer essas entrevistas, a gente já chega para a entrevista um pouquinho mais preparado, conhecendo um pouquinho mais a realidade de vocês, tá? Então na próxima semana a gente vai estar disparando esses formulários para vocês preencherem. Não é uma coisa muito longa, tá? A ideia é só ter um pouco mais de informações sobre as empresas de vocês, para a gente chegar mais preparado e otimizar a nossa agenda de entrevista. E o objetivo dessa agenda é a gente entender a realidade de cada um e a gente entender, opa, realmente o Meslight a gente precisa adaptar isso para atender, né? A gente criar esse mapa das melhorias que a gente vai precisar implementar no sistema, tá? Na sequência, então, né, a gente pretende fazer essas agendas do dia 5 de maio a 16 de maio, na primeira quinzena do mês de maio, tá? E em paralelo, depois, né, na sequência, vai ter a visita do consultor do Senai. Então, o consultor do Senai, agora, a gente posse, né, das informações que a gente compilou nas nossas entrevistas, ele vai fazer essa validação junto com vocês em loco, tá? Vai ver, olha, realmente, pelo que a gente conversou, vale a pena a gente começar nesse setor, vamos aplicar aqui a tecnologia, que a gente está com essa realidade, coletar com vocês essas informações, qual é fazer o diagnóstico da situação atual com vocês nesse setor, que vai ser definido para validação, e aí traçar a estratégia de implantação do sistema nesse setor, para vocês começarem a monitorar,
implementar melhorias e aí sim, ao final do projeto a gente comparar, olha, eu estava assim, após a implantação do projeto eu fiquei assim, né? Melhorei, piorei, né? E tirar as conclusões sobre o uso da ferramenta, tá? Esse é o objetivo nosso. Então, para isso, a gente, depois que o consultor Senai visitar com as empresas de vocês, em paralelo, a gente vai estar compilando também o resultado dessas entrevistas, né? E mapeando os gaps, né? Que a gente chama, né? As oportunidades de melhoria do sistema. A gente segue para a implementação a partir de junho, né? A gente pretende já estar implementando até final de outubro o desenvolvimento de maio a setembro, implementações, né? Implantar a solução na indústria de vocês. A gente pretende do meio de junho até o final de outubro ter implementado em todas as indústrias, tá? Aquelas que a gente no diagnóstico entendeu, olha, a solução já está pronta, vamos começar antes, não vamos esperar o desenvolvimento dessas melhorias, tá? E obviamente que ao longo do uso, essas empresas que receberem antes, elas vão ter mais tempo de uso e ainda receberão essas melhorias e poderão implementar essas melhorias também, tá? Claro que aquela indústria que a gente entendeu, olha, peraí, esse gap que a gente mapeou é impeditivo, eu só consigo depois, tá bom, a gente vai colocar no cronograma de implementação depois que for desenvolvida essa melhoria do sistema, tá? A gente começa a organizar essa agenda com cada uma das empresas. E ao final, né, a gente pretende chegar até o final do ano com essa validação, né, essa feedback de vocês, né, que a validação nada mais é do que implantar a tecnologia, vocês testarem, né, e nos trazerem esse feedback, olha, realmente a tecnologia traz o resultado esperado ou não, ela não traz, faltou isso, para a gente poder continuar nosso ciclo de melhoria aqui, tá? Pessoal, com relação a esse cronograma, essa proposta, ficou alguma dúvida? Não? Alguma proposta também? A gente também está sempre aberto, tá, a melhorar nossa jornada, tá, pessoal? Então a nossa interação é muito rica, tá? Então essa aqui é uma proposta que a gente montou junto com o Senai de interação ao longo desse ano, tá? Obviamente que a gente colocou, né, até novembro, até final de novembro, a gente sabe que final do ano é bem apertado para todas as empresas, então a gente vai tentar chegar a um escopo de validação até o final do ano. A gente sabe que às vezes um atraso vai acontecer. O projeto ele vai até final de fevereiro de 2026, então alguns a gente sabe que pode acontecer que escorregue, a gente vai tentar ao máximo trazer tudo para esse ano ainda, tá bom? Pessoal, esse era o conteúdo que a gente preparou para conversar com vocês. Estou aqui aberto a dúvidas, sugestões. É tudo muito novo, né? Para nós, a gente sabe nem o que opinar. É só vendo para saber o que pode ou não pode acontecer. Legal. Então, assim, o primeiro é aguardar. Perfeito, pessoal. Nas nossas interações agora, tá? Eu queria pedir um apoio de vocês. A gente ter um jogo bem limpo, bem aberto agora, né? Nas nossas próximas interações, pra gente, que a gente precisa, né? O que é mais rico para nós aqui, né? É entender as dores de vocês, tá? Esse é o ponto. Não é testar a ferramenta, não. O objetivo nosso é entender as dores e entender que a solução realmente ela vai ajudar vocês nesse processo, tá? É isso que a gente espera. Tá? Sônia? Bom dia. Eu fiquei imaginando, vocês vão disponibilizar um aparelho para cada empresa? Ou Isso. qual que é a ideia? Boa pergunta, Sônia. A gente vai estar disponibilizando via edital, a gente conseguiu viabilizar um hardware desses aqui para cada empresa, tá? Para cada uma. Um equipamento desses daqui, uma caixinha dessas completa, tá? Vocês receberão ela pelo edital. É um equipamento do Senai, tá? O Senai vai estar emprestando, ele está adquirindo esses equipamentos da VEG, tá? E ele vai estar emprestando para cada uma das empresas, tá? Instalar localmente e fazer o monitoramento. Ele tem capacidade para mais de uma máquina, então a gente pode estar instalando mais de uma, tá? Então vai muito da nossa estratégia agora com cada uma das empresas, tá? Às vezes o teste em um posto de trabalho se torna mais simples, né? Testar num local só para ver a viabilidade, né? Às vezes não é possível, vamos lá, tem duas máquinas iguais, você quer colocar nas duas, ele atende até 8 máquinas dependendo da configuração que a gente vai utilizar para coleta de dados, tá? Aqui, por exemplo, se eu precisar usar 2 sinais, por exemplo, para coletar o status e a contagem da minha máquina, como ele só tem 8 entradas, eu vou conseguir usar o equipamento para 4 máquinas só, tá?
Agora, se eu consigo, por exemplo, uma injetora, é uma máquina que ela, injeção de plástico, por exemplo, sopradoras de garrafas, essas máquinas são máquinas rápidas, que ela só tem um sinal, essas máquinas, para mim, tá? E ela, cada sinal que ela me manda um pulso elétrico, que a cada garrafa que ela fabricou, por exemplo, ou a cada peça injetada de plástico que ela fabricou. É só isso que ela tem. Então, o que eu faço lá, né? Tá bom, cada vez que me mandar um pulso, eu vou entender que é uma peça fabricada, ou N peças fabricadas, de acordo com o teu molde que tu utiliza aí, e eu vou entender que, tá bom, se eu receber esse pulso numa frequência tal, quer dizer que tu está trabalhando. Se eu parei de receber esse pulso nessa frequência, quer dizer que você parou. Então, como eu só tenho um sinal, eu acabo usando esse comando para 8 máquinas daí, tá? Então vai muito do que a gente for entendendo agora dessa parte do setor das empresas de vocês. O que a gente tem de maquinário, qual é o nível de equipamento que a gente tem. Inclusive, né, a gente usa essa estratégia de coletar por pulsos elétricos, sinal elétrico, por entender que o nosso parque fabril no Brasil é um parque fabril não tão digital ainda, não está num nível de digitalização tão alto. Claro que temos máquinas digitais, né, que já tem um protocolo de comunicação, inteligência um pouco maior, já existe isso. Mas a gente seguiu essa estratégia do sinal elétrico e entender que a maior parte das máquinas tem um sinal elétrico para a gente extrair dados, tá? O equipamento também dispõe de protocolos de comunicação, dependendo do cenário, a gente pode estar estudando também isso, tá? A gente consegue conectar via aí tem os tecniques aí de protocolos de comunicação que a gente pode utilizar também com equipamentos, tá? Sônia, responde a pergunta? Bom. Guilherme, bom dia. Eu não estou conseguindo ouvir, Guilherme. Eu vi que tu desmutou, mas eu não consigo te ouvir. Não está saindo o áudio para mim. Talvez o dispositivo que está configurado. O que acontece para mim, às vezes, Guilherme, aqui, que quando eu abro o Teams, ele pega um microfone que não é o microfone que eu estou usando, algumas coisas assim. O que eu faço, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Não escutei. Tá. Deixa eu mandar um print aqui no chat para te ajudar. Aqui, ó. Aqui. Vou mandar Na verdade, o que eu posso fazer, eu estou compartilhando a tela ainda, né? Deixa eu trazer o Teams para cá, para essa tela. Vocês estão vendo o meu Teams? Acho que não, né? Não, ainda não. Não? Deixa eu parar de compartilhar. Acho que eu estou compartilhando a janela. Vou compartilhar aqui, ó. A janela, aqui, ó. Aqui, compartilhar. Agora vai pela janela aqui. O que eu faço geralmente, Guilherme, aqui, ó, no microfonezinho do Teams, clico aqui, ó, e seleciono o microfone correto. Geralmente isso funciona. Aqui. Mas qualquer coisa pode mandar pelo chat também, tá? Pessoal, tá digitando no chat ali. Esse que tá escrevendo. Alô, acabei já. Boa. Após a implantação, esses equipamentos serão devolvidos ao Senai? Sim, Guilherme. Esses equipamentos são do Senai, a gente devolve para eles, tá? Para outros projetos que o Senai segue depois, tá? Essa é uma solução que a gente já tem no mercado, no segmento do metal mecânico. Até o nosso time comercial vai estar participando conosco ao longo de toda a jornada, até mesmo para já ter uma interação com vocês, já conhecê-los sobre as dificuldades que tem, né? E também, né, ajudando vocês também, né? Caso, que é a nossa grande expectativa, né? Que a solução realmente tenha fit com o mercado de vocês, que ela ajude vocês a evoluir no processo da produtividade, né? Com visibilidade sobre a manufatura. E caso vocês tenham interesse, obviamente, né? Vão poder contratar a solução ao final do processo. Então, o time comercial vai trazer toda essa parte de entendimento sobre custos e tudo mais, tá? É uma solução que eu já antecipo via essa assinatura, tá? A gente chama do nosso Bagflix aqui, tá? Então,
ela entra, né, como a gente sustenta toda a parte de ambientes, né, toda a parte de infraestrutura, a gente tem essa cobrança de assinatura mesmo, tá? Dando certo, como será a aquisição e custo, essa parte comercial traz aí, tá, Guilherme? Eu sou da parte de desenvolvimento, então não tenho tantos detalhes da parte comercial, tá? Aí eles vão conseguir trazer para nós, tá bom? Guilherme, respondi as perguntas? Boa. O comercial vai me ajudar depois, tá? Com essa parte. E é importante eles estarem junto conosco, né? E até mesmo para já trazendo esse entendimento e a proposta de valor para vocês entenderem também, né? Como funciona essa parte. Legal. A Maria, mas aí teríamos um bom desconto. Opa, com certeza, Maria. E a gente conseguiu isso, tá no edital passado que a gente fez com o time do Senai de São Paulo. Eu não vou estragar a vida do comercial, já vou falar aqui, né? Lá o pessoal conseguiu negociar 40%, tá? De desconto no primeiro ano. Bem interessante por essa parceria, tá? Então isso foi bem legal, tá? E muitos aderiram, tá? Bem legal. Show. Pessoal, mais alguma dúvida? Show. Alderi, Roberto, algum ponto para complementar? Não, só reforçando, pessoal, que até o final dessa semana a gente vai estar encaminhando para vocês o formulário, para a gente conhecer um pouco mais sobre o negócio de vocês, para que na sequência, talvez já na próxima semana, já vou estar entrando em contato com vocês para a gente agendar o nosso momento individual, né? E aí, já de posse desse formulário preenchido, que vamos disponibilizar para vocês, a gente vai entender um pouco melhor sobre o negócio de cada um, o contexto ao qual cada um tem inserido, a área-alvo escolhida, né? A área que vai ser monitorada, ou as máquinas, ou a máquina que será monitorada, né? Para a gente ir entendendo e compreendendo as necessidades individuais que possam ser correspondidas dentro do âmbito do programa, tá? Então, teremos o formulário na sequência e logo em seguida o nosso encontro, e esse primeiro encontro individual também será online, tá, pessoal? Então, bem flexível, bem adaptado, né? Vai ser online e mais para frente, né? Aí sim teremos a visita presencial, né? De um consultor, pode ser eu ou um outro consultor, né? Onde também fisicamente, dentro da área-alvo, vai estar também contribuindo para que a gente traga essa tecnologia para vocês da melhor maneira possível, tá? De toda forma, pessoal, todos vocês já têm meu contato, né? Me coloco à disposição para estar respondendo, tirando dúvidas a qualquer momento que vocês precisarem, tá? Então, não precisam se acanhar, né? Na hora que precisarem, podem ficar à vontade em me mandar mensagem, me ligar se for necessário também. Estamos à disposição para atendê-los da melhor maneira, tá, pessoal? Isso mesmo. Aproveitando a deixa aí, né, eu acho importante a gente afirmar que o compromisso de todos para que esse projeto seja desenvolvido. Às vezes acontece durante o processo de alguma empresa passar por alguma mudança de equipe, mudança de forma de trabalhar, porque a gente tem aí, se a gente analisar, 1 ano juntos praticamente, né? Então, sempre que houver mudança que afete o projeto, nos informem, vamos tentar ajustar para poder atendê-los e correr o projeto da melhor forma possível. Às vezes acontece de uma empresa lá, aos 45 do segundo tempo, falar, não quero mais participar, lá no finalzinho, né? Então, que isso não aconteça, que a gente tenha todo esse desenvolvimento, né? Que a gente possa conversar com antecedência para ajustar tudo aquilo que for necessário. Às vezes o projeto nos deixa ali 15 dias, 20 dias ociosos, sem nenhuma atividade, né? E aí, às vezes a gente fica pensando, poxa, será que esqueceram da gente? Não, a gente está caminhando com todo o cronograma da melhor forma possível. Sempre que tiver dúvida, gente, puxem ali o Alderi, que está sendo o contato de vocês, né? Eu vi que algumas empresas desse ciclo aqui ainda não assinaram a carta de intenção, que foi enviado no e-mail, tá? Então, quem ainda não assinou a carta de intenção aí, o gestor, dá uma sinalizada para o Alderi, se for necessário, encaminha o link para vocês assinarem essa carta de participação. Lá no final também vai ter um documento oficial
que a gente assina para validar tudo aquilo que aconteceu na empresa, com o histórico das atividades que foram realizadas, né, com o ganho que a gente conseguiu com a tecnologia implantada. Então, a gente precisa de vocês ali até o final do projeto com esse compromisso, tá bom? E também, pessoal, complementando, né, esse ponto, uma experiência aí, né, há 15 anos já desenvolvendo solução de MES, implantando solução de MES, tanto dentro da VEG, né? A VEG já tem uma cultura bem alta, né, nessa parte, né? A gente tem a PP Multitask, que a gente comprou aqui na VEG, né, com mais de 25 anos de mercado, uma carteira gigante de clientes aí, né, usando o MES. Pessoal, tem um ponto quando a gente fala sobre soluções de MES, tá? É importante a gente falar sobre isso, né? A MES Lite, né, a gente tem outras soluções aqui também. Essas ferramentas, elas estão aqui, né? Por exemplo, o propósito do MES Lite é trazer visibilidade sobre a manufatura, tá? É visibilidade, esse é o foco dela, tá? Mas nada adianta a visibilidade estar ali, ela está te mostrando se você não está olhando para ela, tá? Ela está tentando te mostrar, é que nem uma câmera, né? A câmera de segurança, vamos falar sobre isso, né? A câmera de segurança está lá, ela está mostrando a minha porta da minha empresa, né? Mas se eu não estou olhando, ou se eu não tenho um agente olhando, ou se eu não tenho essa integração dessa câmera com a polícia para quando entrar o ladrão ali, né? Então só vai ser reativo o negócio, né? Então o MES está aqui para isso, para trazer uma visibilidade sobre esse posto, esse local que a gente vai colocar. Então ele vai te trazer dados. E também ele depende dessa interação, né? Vocês viram que tem um IoT, tem um equipamento coletando dados automáticos, mas também tem que ter pessoas, tá? Porque há pessoas que enriquecem esses dados, que nos dão realmente uma percepção melhor sobre o que está acontecendo, tá? Então é importante o engajamento, tá? Principalmente um protagonismo das empresas aqui, tá? Então isso é muito importante, porque é a empresa que vai fazer isso dar certo, né? A gente vai implantar a ferramenta, a gente literalmente, né, ajuda vocês a implantar essa ferramenta local, os dados vão começar a aparecer, mas depende de vocês olharem para eles e começar a atuar para realmente que a melhoria aconteça, tá bom? E claro, a gente vai trabalhar muito focado nesse projeto sobre implantar a ferramenta e validar ela, né, testar. Depois existem os outros canais do Senai, né, com consultoria de melhoria contínua, produtividade, que vão poder auxiliar vocês nessa continuidade da jornada, tá bom? Beleza, pessoal, essa mensagem eu queria trazer para vocês aqui no final. Obrigado pela presença de todos e vamos lá, vamos seguir no projeto. Valeu, gente, obrigado, viu? Obrigadão. Valeu, pessoal, até mais, um abraço a todos. Tchau. Alô.